Ah, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Meu nome é Luciana, eu atualmente moro em Singapura, né? E eu tô gravando esse vídeo porque com essa coisa do vírus, né? Do coronavírus que tem se espalhado de uma maneira assustadora, né? Em todo mundo. Eu tenho ficado muito preocupada e eu queria muito ajudar as pessoas a entenderem, assim, né? A importância e por que tantas pessoas têm falado, né, de achatar a curva, o que isso significa, por que a gente precisa pensar nisso, e por que cada pessoa que esteja contribuindo para isso está fazendo a sua diferença, né, no mundo, né? Então vou dividir. Ontem eu recebi esse link para um site, né, que eu achei muito interessante, e aí eu queria dividir com todo mundo, explicar passo a passo. E eu acredito que quantas mais pessoas entendam o significado de tudo, melhor vai ser para todo mundo, né? Então vamos lá. Aqui, tá. Então, esse é o artigo, né, que eu estava falando, né, porque eu susto como esse coronavírus se espalha exponencialmente e como achatar a curva, né. Então, vamos entender primeiro o que significa esse crescimento exponencial, né. Então, o que significa, né. Então, você olha aqui, a doença começou no dia 22 de janeiro, só tinha uma pessoa, e aí depois de 10 dias, você tinha 8 pessoas, né, então aumentou 8 vezes, né. E aí, depois de 15 dias a mais, você vê que esse número já aumentou para 15, né? Isso porque você tem que pensar que quando a pessoa, depois que a pessoa é infectada, demora um tempo ainda para a pessoa passar para a próxima, né? E também sentir os sintomas, né? E aí você vê que do dia 14 de fevereiro para o dia 1º de março, né? Então vamos lá. Você saiu de 15 para 76. Quer dizer que o número aqui já está aumentando 5 vezes, né? Então, você tem 5 vezes a mais do que 15 dias atrás, que foi o dia 15 de fevereiro. E aí, quando você olha 15 dias depois, né? Então, foi 15 dias, menos de 15 dias depois, né? Porque dia 13 de março, de 76, você vai para 2.179, né? Então, você vê um número, um crescimento absurdo, né? Então, isso que a gente fala que esse crescimento exponencial, que aumenta de uma maneira muito, muito rápida, né? Então, passa de uma pessoa para outra de uma maneira muito rápida. Eu vou mostrar algumas simulações agora, né? Então, toda vez que você vê a cor marrom, significa que a pessoa está doente. Toda vez que você vê a cor roxa, vai significar que a pessoa se recuperou. Então, basicamente, uma pessoa doente encontra com uma pessoa normal, infecta, passa para outra, tá bom? Então, isso que está acontecendo. E a roxa, depois que a pessoa é doente, ela se recupera, né? Ela se recupera e vira roxa, né? Então, mais ou menos isso que vai mostrar na simulação. Então, a gente vai pegar essa primeira simulação que mostra uma população de mais ou menos 200 pessoas e que não teve nenhuma restrição, nenhum isolamento, todo mundo anda normalmente como se nada tivesse acontecendo, né? E aí o que você vê é que a doença vai se espalhar de uma maneira muito rápida, né? Que muito rapidamente você vê o número de doentes em toda a cidade aqui, né? Que seria esse retângulo, né? E aqui você vê, quando você vê a curva em cima, aumenta de uma maneira muito rápida. E num sistema de saúde ideal, que todos estariam se recuperando, o número de recuperandos seria o máximo e todos estariam bem depois, né? Que não é o que acontece, né? A gente sabe que tem 5% que não recupera e o problema maior é que eu estou tentando discutir um pouco aqui, é que os sistemas de saúde não conseguem comportar, né? Aqui é a segunda simulação, que é se, por exemplo, se a gente pegasse e fizesse fechasse uma cidade, né? Fechasse uma cidade e não tivesse qualquer contato. E aí o problema disso é porque é muito difícil a gente conseguir isolar totalmente uma cidade.
Então, você vê aqui que no início não cresce tão rapidamente como o anterior, então você vê uma diminuição do pico, sim, mas ainda cresce de uma maneira bem grande e acelerada e ainda se espalha por toda a população. Mas você consegue conter uma parte sim, né? Daqui, né? E aí, os dois outros modelos que eles vão mostrar são modelos bem interessantes, que seria o seguinte: uma parte da população continua em casa e outra parte da população continua movimentando. A ideia maior não é a gente pegar e evitar que a doença desapareça de uma vez, mas que o número de pessoas infectadas não cresça de uma maneira muito rápida, entendeu? Então, aqui, nesse primeiro caso que a gente vai ver agora, é se a cada 4 pessoas, 3 pessoas ficassem em casa. Quer dizer que só 25% da população andaria circulando pela rua. Então, aqui a gente vê como que o crescimento, o número de pessoas infectadas cresce bem mais devagar do que os gráficos que a gente viu anteriormente, né? Então, você vê um crescimento bem menor, né? E, e aqui seria um outro, que seria um modelo ideal, né? Que seriam, se a cada 8 pessoas, 7 pessoas estariam em casa o tempo todo e só uma pessoa circulando, né? Pensando que a gente precisa de pessoas que façam atividades que são essenciais para a gente, né? Que a gente precisa ainda. Tem o sistema de saúde, tem o pessoal que trabalha com alimentos, então tem alguns setores que a gente precisaria de pessoas ainda circulando, né? Então, olha quanto que diminui o número, né? Então, você vê aqui que o número, assim, que o crescimento do número de pessoas doentes é bem menor do que comparado com os outros, né? E por que que eu estou mostrando isso? Isso aqui eu queria mostrar para vocês. Olha, esse aqui era o primeiro, era o que era o livre para todos. A gente está comparando os 4 que a gente acabou de ver. Esse aqui era a tentativa de quarentena. Você vê uma diminuição comparado com o primeiro, mas ainda você vê um pico grande de doentes, né? Aqui é o distanciamento moderado, cada 4 pessoas, 3 estão em casa. Olha o resultado disso, né? Olha como você consegue diminuir o número de pessoas doentes ao mesmo tempo, né? Que é o maior ponto dessa doença, né? E o distanciamento excessivo, você consegue realmente diminuir bastante o número de doentes. Por que que isso é tão importante? Porque a gente tem que pensar que se uma pessoa, para essa doença, muitos casos, mesmo que se recuperam, estão ligados à pneumonia, e são pessoas que vão precisar de uma ventilação mecânica. Se elas precisam de uma ventilação mecânica, elas têm que estar no hospital. Mas se a gente não tem espaço nos hospitais, é impossível essas pessoas sobreviverem. Então, o número de mortes ou de óbitos seria um número muito maior do que o que seria necessário. Então, reduzir o número de pessoas circulando, cada vez que você diminui mais o número de pessoas que estão circulando, você está ajudando a acalmar essa curva, né? Achatar essa curva, né? Então, aqui, ó, nesse gráfico aqui, o que a gente vê, esse primeiro micro, se nenhuma medida de controle for feita, né? E aí você vê essa linha no meio aqui, seria a capacidade do sistema de saúde. Quantas pessoas o sistema de saúde conseguiria cuidar? Mas, se você tiver esse pico alto aqui, o sistema de saúde não é capaz de cuidar. E aí, todas essas pessoas morreriam por causa que não teria um lugar no hospital, ou um leito, né? Seria uma catástrofe, né? Mas, se a gente conseguir fazer esse isolamento social o máximo possível, dentro do possível, o que acontece é que a gente consegue diminuir, achatar essa curva. Então, com essas medidas de controle, a gente achata essa curva e tenta fazer com que consiga suprimir, né? Fazer com que os hospitais consigam atender, né?
E eu acho que isso que eles têm feito aqui em Singapura, né? Desde o primeiro caso que teve do vírus confirmado, eles já fizeram todo um rastreamento, todas as pessoas que entraram em contato com aquela pessoa ficaram de quarentena 14 dias, e tem sido assim para cada pessoa que com vírus, né? E aí já também das pessoas que estão vindo de fora também, tem que ficar agora de quarentena em casa, 15 dias, não pode ficar circulando. Então tem que ter todas essas restrições para poder fazer com que a doença não prossiga de uma maneira muito rápida, o sistema de saúde seja capaz de atender o número de pacientes que a gente precisa, assim, sabe? E isso, assim, a última coisa que eu queria falar, assim, um pouco, eu acho que é importante a gente lembrar também, assim, um para o outro, e para dar força um para o outro, né? Que cada pessoa que tem feito a sua parte para tentar diminuir o número de pessoas que contaminadas com vírus, né? De evitar agora fazer festas nesse período, ou qualquer aglomeração, por exemplo, aqui a gente não pode ter nenhuma aglomeração mais de 200 pessoas. A gente está ajudando a sociedade como um todo, as nossas famílias. E eu acredito que todo mundo que tem tentado viver esse bem comum, a gente vai construindo um mundo melhor, né? E é isso, né? Eu só queria dividir isso e eu espero que tenha ajudado a muita gente a esclarecer um pouco, a entender um pouco mais dessa curva. E um abraço a todos.